Fala galera, estamos de volta com o programa Vá Bem Neném, parceria da TV Cidade Verde com o SEV Colégio e o SEV CPC Vestibulares. Quero chamar agora novamente aqui o professor Marcos Vilhena, vai fazer mais duas questõezinhas aqui com vocês e logo depois você chama o professor Marcelo Lima. Beleza? Fica aí que eu vou ali tomar uma água. Valeu, Vilhena. Vai lá, meu filho. Olha, isso aqui agora a gente vai complicar aqui as coisas, né? Nós temos a proclamação da República, né? Dia 15 de novembro de 1889. E aí, quando a gente tem essa proclamação da República, vamos recordar que um jornalista da época teria feito um artigo no jornal em que ele comentava o seguinte: olha, o povo assistiu a tudo bestializado. E aqui eu estou fazendo um resumo para vocês, né, de duas obras do professor José Murilo de Carvalho, um dos queridinhos do Enem. Zé Murilo de Carvalho, Boris Fausto, toda a prova do Enem, eles estão lá. E aí a gente olha aqui, ó, e segue essa sequência rapidinho, já que tudo aqui é bem resumido. Ó, proclamada a República, o povo assiste a tudo bestializado. O que é que significa essa frase? A República nasceu sem povo. Segundo o próprio jornalista, a República foi uma quartelada, um movimento dos quartéis com um monte de soldado que sai de manhã, bota o Dom Pedro II para fora, volta para o quartel, de madrugada o Dom Pedro II vai embora, e um regime que nasce sem povo, ó a setinha aqui, ó, regime sem povo, regime sem legitimidade. A população não sabia o que era república, não sabia que essa república estava sendo proclamada, né? Então, o regime nasceu sem legitimidade. Se nasceu sem legitimidade, está fadado, né, ao fracasso. A república que acabou de nascer está prestes a morrer, mas não morreu. O regime está aí até hoje, né? Então, vamos olhar para cá, ó. Proclamada essa república, todo mundo estava de mão dada, ou de mãos dadas, né, defendendo a república. Quem era republicano, claro. Na hora que proclama-se a república, essas mãozinhas vão soltando. E nós temos 3 projetos de república, porque uma coisa é eu proclamar a república. Depois de proclamada, eu tenho a questão: que república é essa? Né? Lembrando aqui do Renato Russo, né? Que país é esse? Que república é essa? E nós temos 3 projetos muito bem definidos. Um projeto liberal, copiando os Estados Unidos, né? Em torno desse projeto, a gente tem um poderosíssimo grupo dos cafeicultores paulistas, eram os caras donos do dinheiro do Brasil. Nós temos um outro grupo poderoso, mas a natureza do poder é diferente, que é o grupo militar, com um projeto positivista. E qual é a diferença de um para o outro? O projeto liberal de descentralização do poder. São Paulo queria se libertar do Brasil, porque São Paulo praticamente sustentava o Brasil inteiro, né? O federalismo libera os estados aí e libera o poder central da responsabilidade por esses estados. O projeto positivista é o oposto. Ele centraliza o poder nas mãos de intelectuais que se acreditavam as últimas Coca-Colas do deserto, os donos do conhecimento, que eram militares e os acadêmicos de direito, né? Os bacharéis de direito das faculdades de direito de Recife, de São Paulo, que espalharam esse pensamento positivista pelo Brasil inteiro. E nós temos um grupo de uma base mais popular, que pretendia ampliar a participação popular, né, que é o grupo jacobino. Então, proclamada a república, essa república tem que ser uma das 3 coisas, ou liberal, ou positivista, ou jacobina. Só que quando eu olho para essa república, ela é tudo, que é a nossa questão aqui, que eu vou agora colocar os textos para vocês. Olha, questão 2. Competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. E 9, comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional e mundial. Implantado o regime republicano, 3 projetos políticos disputavam a hegemonia da organização do novo país: o liberal, o positivista e o jacobino. Enquanto isso, segundo um jornalista contemporâneo dos fatos, o povo assistia a tudo bestializado. As imagens e textos apresentados a seguir apontam uma dificuldade em se identificar qual de fato for o projeto hegemônico na organização política do novo regime, né? E aí nós teremos agora 2 textos, né? Um dos elementos, texto 1, um dos elementos marcantes do imaginário republicano francês foi o uso da alegoria feminina para representar a república. Ó, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Que alegoria vai ser essa? A Mariane. A Mariane, então, aparece como essa grande representação. E quando a gente olha para a República Brasileira, a Mariane sai lá da Revolução Francesa. Onde é que você vê?
aqueles quadros da Revolução Francesa, Revolução Liberal de 1848, ela correndo com a bandeira tricolor, né? Então, ó, a monarquia representava-se naturalmente pela figura do rei, que eventualmente simbolizava a própria nação. Derrubada a monarquia, decapitado o rei, novos símbolos faziam necessários para preencher o vazio, para representar as novas ideias e ideais como a revolução, a liberdade, a república, a própria pátria. Entre os muitos símbolos e alegorias utilizados em geral, inspirados na tradição clássica, salienta-se da figura feminina, né? Olha o Zé Murilo de Carvalho aí no Formação das Almas. Texto 2, preâmbulo da Constituição do Brasil. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa. Então eu olho o símbolo da Mariane, que aparece aqui nessa imagem, ó. A Mariane é francesa, né? É jacobina. Ela está aqui na imagem, segurando a Constituição do Brasil. Olha a bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Esse dístico é o quê? Positivista. O amor por princípio, né? A ordem por base e o progresso por fim. Eu olho para a República, então ela é positivista na bandeira. A Mariane está para cima e para baixo, mostrando essa Constituição. Tem o Deodoro com a Mariane no colo. E a Constituição me diz que é liberal. E eu olho e digo, essa República, então, é tudo ao mesmo tempo. Qual é a explicação que o professor José Murilo de Carvalho nos dá para isso? Olha, o regime, vamos voltar para o nosso quadrinho, o regime nasceu sem povo. A República precisa conquistar os corações, as almas, os espíritos desse povo. Agora a República tem um problemão. Qual é o problemão dela? Não tem rádio, não tem televisão, não tem internet. O que é que tem como veículo de comunicação, minha gente? Jornal. Sabe qual era o índice de analfabetismo do Brasil da época? 86%. Como é que eu vou explicar para uma população que não sabe ler nem escrever o que é esta República, né? Quais são os benefícios dessa República? A não ser que eu use uma outra forma de linguagem, uma linguagem informal, baseada justamente nesses símbolos, nessas alegorias. Então, o que é que acontece aqui? A República Brasileira, apesar de uma aparente confusão de ser liberal, positivista e jacobina ao mesmo tempo, ela é, liberal no seu aparato político e jurídico. Olha a nossa Constituição, né? A primeira Constituição republicana, porém, né, ela é jacobina e positivista em todo o seu arsenal ideológico, os mitos, as imagens, as alegorias, como é o caso da Mariane e como é o caso clássico, que é o que mais cai em provas de vestibulares, do nosso herói Tiradentes. Olha o quadrinho dele ali, esquartejado, né? O Tiradentes foi criado a partir da República como um personagem que existiu, o Tiradentes, mas o que nós conhecemos não é o que existiu de fato. Tiradentes não era pobre. Por que ele é transformado em pobre? Para ser identificado com uma parcela da população e dizer que a monarquia maltratava os pobres e a República está resgatando esse cara, né? Olha o rosto de Tiradentes semelhante ao rosto de Jesus, com um crucifixo do lado, para lembrar o martírio de Tiradentes, associando ao de Jesus. Tanto é que o Zé Murilo de Carvalho chama o Tiradentes de Cristo cívico, que ele ensina a odiar a monarquia e, ao mesmo tempo, a se identificar com a República. Então, todo o arsenal ideológico, né, com os quais a República pretendia atingir as mentes e os corações do povo, né, trazendo esse povo para o lado dela. Então, a gente tem essa confusão aí, né, resolvida pelo professor José Murilo de Carvalho, e agora a gente pega aqui o nosso comando, né, da questão. Olha, a aparente contradição, e é só aparente, porque a gente sabe que ela é liberal no aparato jurídico, mas foi necessário esse arsenal positivista e jacobino para transmitir uma ideia e uma mensagem para a população, né? A aparente contradição presente nas imagens e textos se explica, dentre outros fatores, pela necessidade do recém-implantado regime republicano em a. reestruturar e profissionalizar a burocracia estatal. Não tem nada relativo à burocracia, à mudança do funcionamento do Estado, né, nesses temas que a gente discutiu. B. Perseguir e punir os defensores do regime monárquico. Não, essa simbologia tem um sentido político mais profundo do que essa perseguição que é feita. Claro, houve perseguição aos monarquistas e tal, depois de implantada a República, mas não é disso que trata a questão.
C, olha aí, obter apoio popular como instrumento de legitimação política. Essa é que é a nossa resposta correta. Toda vez que você se deparar com a questão de vestibular, aparecer esse Tiradentes, esse quadro do Tiradentes, que é o que mais aparece, né? Lembre disso. É um mecanismo, né, ideológico aí de busca de legitimação política. Então, a correta alternativa C. D, garantir a transição negociada e pacífica para o governo republicano. Essa transição, apesar de ter sido um golpe militar e tal, foi um pouco tensa, tem revolta da Armada, né? Tem uma série de conflitos iniciais. E é criar lugares de memória e de identidade coletiva associados ao positivismo. Não, tem símbolo de tudo, liberal, positivista e jacobino na implantação da nossa república. Tudo bem? Então, a alternativa correta é C. E, por fim, uma questão mais simplesinha, né? É para a gente relaxar, ó, rapidinho. Competência 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Habilidade 9, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. E aqui dialoga com aquele quadrinho que a gente viu, né, de filosofia, de sociologia, de geografia. Vamos lá. As expressões questão agrária e reforma agrária são irmãs univitelinas no tempo histórico, porque ambas se geram das estruturas agrárias historicamente configuradas, né? Essa questão agrária, né, predominou no Enem passado, né, na última edição do Enem. Historicamente, a questão agrária esteve intimamente associada a movimentos sociais populares de luta e resistência em todos os períodos da história brasileira. No caso específico do período, olha lá, período republicano brasileiro, tem que ler com atenção, porque às vezes a gente deixa passar isso, encontramos como exemplo de manifestações dessa natureza os seguintes movimentos populares. Vou começar de baixo para cima. Revolta da Chibata, revolta praieira, né? Revolta da Chibata é, de fato, no período republicano, mas a praieira é no Império, no Segundo Reinado. Então, eu já tenho que eliminar essa aí, porque está falando do período republicano. Palmares e Guerra dos Bárbaros, alternativa D, período colonial, né? Então, tira, está se referindo ao período republicano. Sabinada e Farroupilha, quando é que a gente tem isso? Brasil e Império, né? Principalmente no período das regências. B, cabanagem e balaiada, mesma coisa, período regencial. Alternativa A, Canudos e Contestado. Questão agrária, concentração fundiária, né? Religiosidade popular, tudo isso aí concentrado nesses dois movimentos aí como fatores geradores dessas duas revoltas, né? No caso de Canudos, né, um movimento de revolta ocorrido na Bahia, e o Contestado, movimento ocorrido entre o Paraná e Santa Catarina, numa área que é contestada ali por esses dois estados e por onde passa uma estrada de ferro, né? Tudo bem, gente? Então, feitas essas três questões, daqui a pouco a gente volta com outra discussãozinha, um bate-papo, e agora passo aqui a bola para o professor Marcelo Lima. Grande Marcos Vilhena. Você tem microfone, sou eu que sou menosprezado. Rapaz, para mim é uma honra. Muito obrigado. Até daqui a pouco, gente. Muito obrigado, gente. Boa sorte. Para mim é uma honra dividir as salas de aulas e esse momento com meu amigo grande Marcos. Bom, turma, vamos dar continuidade à nossa agora questão de geografia, depois dessas brilhantes explicações, onde vocês observam a preocupação em desenvolver as competências e habilidades. Helena que fez uma questão maravilhosa de geopolítica, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, na Carta de São Francisco, a criação das Nações Unidas, que quebra aquela hegemonia europeia. Excelente, gente. E agora vamos para a nossa questão de geografia. Eu trago aqui um gênero textual, onde eu tenho informações a partir de números, né? E você sabe bem, vocês que são alunos do meu amigo professor Clemilson Martins, que tem aí um brilhante trabalho desenvolvido sobre a questão da interpretação dos gêneros textuais, dos tipos textuais, a questão dos textos, imagens, figuras, muito importante. A nossa prova de ciências humanas não foge à regra. Além dos textos, né, nós também temos muitos gráficos, até porque é uma das habilidades do Enem, né? Entender gráficos e representações cartográficas. Isso você vai encontrar na competência de área 2, ali na habilidade 6, interpretar gráficos e representações cartográficas. É interessante ir para a prova com os mapas do Brasil e os seus elementos físicos, clima,
vegetação, relevo e hidrografia. E sempre está observando os gráficos de colunas, enfim, os gráficos e as interpretações cartográficas. Aqui eu trago sobre a crise aguda e o uso dos agrotóxicos. Observe que ele vai te passar dados sobre registros de intoxicações agudas causadas por eles, pelos agrotóxicos. Aí eu tenho os acidentes ambientais, acidentes ocupacionais, olha só a quantidade aí. Também eu tenho a questão de suicídio, né? Pessoas que infelizmente acabam atentando contra a vida utilizando esses agrotóxicos. Aí vem mais intoxicação, o suicídio, a questão da exposição de crianças e idosos aos agrotóxicos. Observa que aqui ele trata sobre acidentes, atenção turma, como também a exposição de crianças e idosos na alimentação, mas não somente na alimentação. É importante isso para quando formos responder a questão. Essa questão ela vai tratar aqui da habilidade 19. Lembra que eu falei daqueles 3 eixos de ciências humanas? Porque a prova de ciências humanas, nós temos as 6 competências, cada uma dividida nas suas 5 habilidades. A competência 1, 3 e a 5, ela é mais, não somente, mas mais pertinente à história, sociologia e filosofia. A 2, 4 e 6, ela é mais pertinente à geografia, filosofia e sociologia. Então, essas 2 ciências maravilhosas, filosofia e sociologia, elas engrandecem as nossas ciências humanas em todas as competências e habilidades. Então, a missão da luz é muito importante. Mas a 2, a 4 e a 6, elas são mais pertinentes, no caso, também a geografia. E aqui eu trago a competência de área 4, habilidade 19, onde ela vai tratar sobre a questão da tecnologia no espaço rural e urbano. Então, são 2 assuntos muito cobrados na nossa prova. É a tecnologia no campo e a tecnologia na cidade. Como vocês viram, agrotóxicos, então aí trata-se da tecnologia no campo, a tecnologia no meio rural. Antes de responder essa questão, inicialmente eu queria bater um papo sobre a modernização do campo. Lembrem que lá, nos percentuais de questões que mais caíram, modernização do campo está a campeã. Professor, quer dizer que todo ano, normalmente, cai uma questão de modernização do campo, de geografia agrária, envolvendo uma questão agrícola ou fundiária? Exatamente. E a gente vai aproveitar para ver esses conceitos aqui. Mas antes, um pequeno esquemazinho interessante. A modernização do campo ela vai ocorrer principalmente, não somente, com a Revolução Verde. Nós tivemos as nossas revoluções do Neolítico, com o uso do plantio, do cultivo, né, onde deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários. Tivemos a Revolução da Escrita, as revoluções industriais e a Revolução Verde, que é uma modernização especificamente para o campo. Revolução Verde, turma, foi uma onda de modernização que ocorrera no campo. Essa modernização vai ocorrer, primeiro, com os investimentos canalizados para essa modernização. Segundo, com as políticas de modernização para o campo. Ela vai ser materializada, aí já é uma outra coisa, com o uso dos insumos, que é tudo aquilo que é usado para produzir. Entre os insumos químicos, os insumos maquinários. Aí nós vamos ter o advento de tecnologias de correção de solo, sementes, projetos de irrigação. A partir daí nós vamos ter o novo uso do tempo e da terra. O tempo, ou seja, os ciclos naturais das chuvas, do estio, da neve, do frio, do calor, nós vamos passar a ter uma certa independência dos ciclos naturais. Como também o uso da terra, que precisa do seu pousio, do seu descanso, vamos aí fertilizá-la, passamos a ter mais controle sobre os ciclos naturais do solo e da atmosfera. Como também essa agricultura moderna, que vai ser materializada no uso de máquinas, que vai impactar, aí entra a sociologia, entra essa questão do trabalho, da mecanização do campo, da dispensa de mão de obra, do êxodo rural, o efeito disso para a questão social, lembre-se, como também o uso da química moderna, onde nós vamos ter os inseticidas, fungicidas, bactericidas. A utilização desses produtos químicos. Ei, professor, eles com certeza vão falar que vai poluir, que vai prejudicar a qualidade do alimento. Ok, porém, os famosos agrotóxicos nos permitiram também plantios, um aumento do quantitativo, um aumento da produção e da produtividade alimentar. A implementação de culturas agrícolas em lugares que não podíamos fazer antes.
Esses, produtivamente, economicamente, foi um salto. Porém, a questão da qualidade, da subordinação do agricultor a essa tecnologia são pontos muito cobrados. Como também a questão do chamado agronegócio. Aí nós vamos ter a submissão ao capitalismo financeiro, aos investimentos, aos grandes grupos empresariais, às agroindústrias. É um ponto muito interessante na nossa prova. A especialização do espaço. A gente vai observar o surgimento de celeiros agrícolas. Áreas vão se especializar em determinadas culturas agrícolas. A soja, o milho, o algodão nos cerrados, a região da produção da laranja no interior de São Paulo, a questão dos cafezais, que também vão avançar para os cerrados, não só no Brasil, mas no mundo agrícola, principalmente em celeiros agrícolas, cada área do planeta vai começar a se especializar em produzir em escala e não mais tanto em escopo. Aí vocês vão lembrar da economia de escala, economia de escopo. Vamos produzir em grande escala naquele local aquele determinado produto. É a monocultura que avança nos celeiros agrícolas, surgindo novas áreas de produção que vão imitar antigas áreas de produção, as famosas fronteiras agrícolas. Lembra do nosso cerrado? Como também os novos belts, que são os cinturões agrícolas, né? Levando em consideração também as tecnologias das áreas antigas. Isso vai mexer com a questão cultural, a questão social, de áreas que eram especializadas em comunidades e povos originários que vão passar a viver essa moderna produção no campo. Ok, gente? Ainda sobre a modernização do campo, expansão das monoculturas. Monoculturas, elas nos levam à especialização. Elas degradam mais o solo e geram um único tipo de comércio. A expansão dos latifúndios, ou seja, da agricultura comercial. Lembrem, agricultura familiar, agricultura comercial. Em parte do mundo, principalmente no Brasil, essa modernização ela atendeu principalmente à agricultura comercial, em detrimento da agricultura familiar. A questão do surgimento de uma classe de trabalhadores agora, não agrícolas ligados ao campo. Atenção com isso, que isso já foi cobrado no Enem. Naquelas propriedades, nós temos trabalhadores agrícolas que plantam e criam, esses vão ser substituídos por essa tecnologia. Mas vai surgir a oportunidade para trabalhadores não agrícolas, que são aqueles que operam máquinas, consertam máquinas, fazem a limpeza lá da propriedade, administram uma fazenda, trabalham no almoxarifado, não plantam e não criam, mas estão ali. Isso gera mais emprego, isso já foi cobrado também. E, naturalmente, essa migração campo-cidade, o êxodo rural, que no Brasil já está mínimo, porque a maior parte da população já vive no campo. Nós tivemos essa influência do êxodo, a fuga do campo para a cidade. E, naturalmente, os impactos ambientais, gente, envolvendo o solo, a questão da água, queimadas, o empobrecimento aí da nossa biodiversidade. Visto isso, vamos para a questão. A OMS, muito difundida aí na pandemia, define pesticida ou gradicida como toda substância capaz de controlar uma praga que possa oferecer risco ao incômodo das populações do meio ambiente. Aqui é um texto estímulo, levando em consideração lá o gráfico onde nós apresentamos. Agora ele vem para a pergunta. Segundo os dados da imagem, os agrotóxicos no campo brasileiro expressa, aí vamos dar continuidade à resposta. O que é que vai expressar especificamente no campo brasileiro? É o que eu tinha dito anteriormente. Eu disse que a modernização no Brasil ela é mais expressa no campo agricultura comercial, que tem como pauta a importância da pauta da exportação. É ao agronegócio, a agricultura comercial, visando principalmente o mercado externo. O erro da letra B, a preocupação com a economia agrícola. Mas a economia agrícola, ela utiliza agrotóxicos e também nós temos a agricultura orgânica. Então está falso. Na letra C, a desconcentração da propriedade. Olha o distrator da letra C. Desconcentração seria concentração fundiária. A D de dado, políticas ambientais, se nós estamos utilizando agrotóxicos, falsa afirmativa. E a letra E, o descaso com a segurança alimentar. Professor, mas a qualidade do alimento é prejudicada. Mas, se nós voltarmos aqui rapidão, observem que eu estou tendo questões de acidentes. Ele frisa não só a questão alimentar com o uso dos agrotóxicos, mas o envenenamento, intoxicação. Beleza, galera? Agora vamos para a nossa resposta correta. Primeira, letra A. Segunda questão. Internet das coisas. Ah, professor, eu estou vendo aí esse uso das internets, das tecnologias digitais. Isso aqui se enquadra na habilidade 17.
Analisar os fatores que explicam o impacto das novas tecnologias na territorialização do espaço. Geografia e a ocupação dos espaços, a conquista dos espaços com o uso das tecnologias. Visto isso, o que tecnologia promove a territorialização? Não esqueça que territorialização é a conquista do espaço. No caso das tecnologias, do espaço do mercado, do consumo, da produção, do emprego. E no caso das tecnologias, nós temos essa produção automatizada. E é clássico no Enem o uso da robótica, da biotecnologia, gerando desemprego e a substituição do trabalho humano. A inteligência artificial, que está aí a pleno vapor, ganhando cada vez mais espaço em todos os campos da sociedade, aonde nós temos esse dinamismo da resolução de questionamentos e propostas através dessas informações. A correlação dos softwares, ou seja, os fluxos da internet das coisas, onde todos os equipamentos estão interligados, como as máquinas que pensam através dos algoritmos, do Big Data, a tecnologia 3D, materializando ainda mais a produção, a interoperatividade, ou seja, várias empresas atuando juntas, ok? A virtualização, ou seja, a imaterialização, a digitalização e o fim dos pontos fixos em muitos espaços. A descentralização da economia, com a tecnologia, o capitalismo financeiro e informacional, como também a economia em tempo real, ou seja, as empresas conectadas às atividades em tempo real. E, naturalmente, a computação em nuvens, os bancos de dados e os Big Data. Vamos para a questão? 3 tecnologias tornaram pessoas mais conscientes do mundo e de si mesmas. São elas: a possibilidade de explorar grandes volumes de dados, é o Big Data, os dispositivos dia a dia conectados, ou seja, a internet das coisas, né? O diálogo tecnológico da chamada internet das coisas. E os programas capazes de desenvolver raciocínio, a tecnologia artificial, o algoritmo. Ele traz aqui os efeitos, a materialização das principais tecnologias. E sobre esse questionamento, essas 3 tecnologias em rede, a resposta correta é a letra D. Constituída de redes e nós, que processam fluxos de informação gerais controlados desses determinados lugares. Ou seja, a economia em rede, em tempo real, conectada no uso das internets, da internet e da internet das coisas, nos proporcionando aí a resposta correta, a letra D de dado, o efeito da tecnologia. Show, galera! Você falou em tempo real. Em tempo real. Cidade Verde. Cidade Verde. Parceria do SEB Colégio, do SEB CPC Vestibulares e da TV Cidade Verde. Galera, o professor Marcelo Lima, diretor da unidade Frei Serafim, eu tenho certeza que você está muito feliz por ontem. O nosso VestSEV foi um sucesso. Centenas de alunos procurando a nossa escola para fazer o nosso concurso de bolsas para o ensino médio. E só o SEV é capaz de fazer o que nós fizemos ontem, Marcelo. Graças a você, graças à equipe fantástica, a gente é dado mesmo, o material do sistema SEV de 2025 para os alunos que fizeram o VestSEV 1. Beleza? Lembrando que quarta-feira agora, dia 30, e na outra quarta, dia 6 de novembro, teremos o Enem On Fire Teresina. Se você não comprou seu ingresso ainda, compre no site sevcpc.com.br. Novidade do Enem On Fire esse ano, sabe o que é? Oi. Camisa. Todos os alunos que estarão no Enem On Fire estarão com a camisa. Galera, quem quiser tomar uma aguazinha agora, tá na hora. Marcelo Lima vai dar uma descansada, mas volta em poucos minutos pra gente o quê? Continuar com a geografia e logo depois, Loisiana com filosofia e sociologia. Bora beber água.